Deus quer lhe exaltar e lhe colocar em posição de honra. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, está escrito: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui mostra a perfeita trajetória de Jesus Cristo. É o resumo perfeito de sua obra como Deus, homem, Filho de Deus e Salvador, até sua exaltação. E como Jesus é o nosso maior ensinador e exemplo, aqui ele nos mostra como deve ser a nossa trajetória para alcançarmos vitória e exaltação. Precisamos entender aquilo que mais procuramos nesta vida: felicidade verdadeira, vida abençoada, vida vitoriosa, de conquistas, exaltação, para chegarmos até Deus, até a salvação. Só conseguiremos isso através de Jesus Cristo, seguindo os seus passos, os seus ensinamentos. Por isso está escrito em João capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus Cristo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: Sem mim nada podereis fazer. Paulo compreendeu perfeitamente isso. Por isso ele diz em Filipenses 4,13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Romanos 8,37 ele diz: Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em 1 Coríntios 15,57 ele ainda diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta procurar atalhos ou outros caminhos ou meios. Então, como vamos conquistar tudo que Deus tem preparado para nós? Seguindo os passos de Cristo. No versículo 5 está escrito: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para termos uma vida vitoriosa e uma posição de honra, o primeiro passo: esvaziamento. Nos versículos 6 e 7, está escrito que Jesus não se apegou à posição de Deus que estava ou ocupava, mas esvaziou-se a si mesmo e desceu, assumindo a forma humana e na posição de servo. Lembrei da minha situação quando aceitei a Cristo. Eu estava no fundo do poço, sem nada e com a vida destruída. Aceitei a Cristo como última opção, mas aceitei como se estivesse fazendo um favor para Ele. Tanto que falei do meu coração: vou aceitar, mas não vou andar com Bíblia embaixo do braço e nem falar dele para ninguém. A misericórdia de Deus foi grande. Me aceitou a si mesmo e foi mudando a minha mente, a minha vida, a minha visão, o meu pensamento. Mesmo depois de alguns anos e já dedicado à obra do Senhor, eu ainda não tinha me esvaziado e descido da forma que eu deveria. Tive que passar por um acidente, quebrado o pé, a cabeça, passei por uma cirurgia onde perdi a capacidade de falar, ler e escrever, porque eu não queria me sujeitar à vontade de Deus, principalmente na questão ministerial. Deus queria me usar de uma forma e eu queria de outra. Até ameacei Deus de parar. Mas diante desta situação, eu tive que descer. Coloquei o meu rosto no pó, chorei, me esvaziei do meu eu, minha vontade. Me arrependi, pedi perdão e mais uma chance de fazer a obra do Senhor. Ele me ouviu e eu voltei a falar, a ler e escrever. E Deus começou a fazer uma obra grandiosa em minha vida e através dela. E agora eu pergunto: será se eu desci o suficiente? Me esvaziei por completo? Com certeza não, pois precisamos fazer isso todos os dias.
Todos os dias nós precisamos nos esvaziar e descer na presença de Deus. Quantas pessoas estão nesta situação? Não querem se esvaziar do seu eu, não querem descer de sua posição. Quantas pessoas estão aceitando a Cristo como se estivesse fazendo um favor para Ele? Quantas pessoas vão para a igreja como se estivesse fazendo um favor para Deus? Deus quer a nossa salvação, mas Ele não precisa dela. Deus quer todos como filhos, mas Ele não precisa ser pai. Deus quer que façamos a sua obra, mas Ele não precisa. Ele é todo-poderoso e autossuficiente, mas Ele nos dá este privilégio. Em Atos capítulo 17, versículo 28, está escrito: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós precisamos dele para tudo. Deus, ele não precisa de nós para viver, se mover e existir. Então vamos nos esvaziar, vamos descer. Enquanto isso não acontecer, Ele não vai nos encher e cumprir suas promessas e os seus planos em nossas vidas. E veja o apelo do apóstolo Paulo para aqueles que não queriam fazer isso. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo passo que nós devemos dar para termos uma vida vitoriosa e uma posição de honra: preparação. Jesus, como homem, como filho de Deus, ele se preparou durante 30 anos. Lucas capítulo 2, versículo 52 está escrito: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No versículo 42, vemos ele indo para o templo e tendo interesse de aprender tudo sobre Deus. E ele, com cerca de 30 anos, conforme Lucas capítulo 3, versículo 23, vai para o deserto passar 40 dias orando e jejuando. E assim ele inicia o seu ministério. E assim que iniciou, ele escolheu 12 homens, 12 discípulos, e os preparou durante 3 anos para que desse continuidade à sua obra. O apóstolo Paulo foi preparado desde criança e só com Cristo, no deserto, ele passou 13 anos sendo ensinado por ele. Moisés teve uma preparação de 80 anos para cumprir a sua missão. Assim, todos que foram chamados por Deus passaram por um período de preparação. Por isso está escrito em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento. Em Mateus 22, 29, ele fala: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é por isso que muitos têm fracassado no ministério. Preparação é um processo, é o meio, não tem atalhos. Precisamos conhecer e viver a palavra. Precisamos cultuar, trabalhar para o Senhor, orar e jejuar. E aceitar a preparação de Deus por meio das provas, tempestades, aflições, perdas e etc. Terceiro passo para ter uma vida vitoriosa e alcançar uma posição de honra: prontidão. Jesus mostrou prontidão para esvaziar-se, descer, para se preparar, para obedecer e fazer a obra, sem questionamento, sem desculpa e sem murmuração. Como homem e filho de Deus, quantas vezes ele falou que veio para fazer a vontade do Pai? Em João capítulo 6, versículo 38, ele diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E em Lucas 22, 42, lá no Getsêmani, como homem, ele pensou em não fazer a vontade do Pai, mas no final da sua oração, ele disse que fosse feito a vontade do Pai, a vontade de Deus e não a dele. E esta é a maior dificuldade do ser humano: prontidão para fazer a vontade de Deus e abrir mão do livre-arbítrio.
E no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, fala que ele foi obediente até a morte. Precisamos entender de uma vez por todas, se não houver um esvaziamento do eu, se não descermos, se não nos sujeitarmos à preparação de Deus e se não houver prontidão para obedecer e fazermos a sua obra, nós não seremos bem-sucedidos aqui na terra, não seremos vitoriosos e não seremos exaltados ou colocados em posição de honra. E precisamos entender que o lugar mais elevado que o ser humano pode alcançar é o céu. A posição de maior honra é estar na presença de Deus por toda a eternidade. E lá, até o nosso nome será mudado. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Para você que quer nova vida, nova história, novo nome, quer uma posição de honra na terra e no céu, entregue-se completamente, se esvazie, se prepare e tenha prontidão para obedecer e fazer a vontade de Deus. Você que vai fazer isso, curve a cabeça, feche os olhos e, se possível, dobre os joelhos e repita: Senhor Jesus, entrego por completo minha vida a Ti. Me perdoa, me limpa, me purifica e enche o meu ser da Tua graça. Eu me esvazio, desço na Tua presença e quero ser preparado para Te servir, Te honrar e Te obedecer. Cumpra em mim a Tua vontade, agora e sempre. Amém. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com esta grande graça.